Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos iniciar os nossos estudos, você que está fazendo concurso militar do Estado do Pará, com o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, Lei 5.251 de 1985. Essa lei é o regime estatutário dos militares. Ela se aplica tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros. E aqui vamos ver situações como obrigações, deveres, direitos e a própria situação do militar do Estado do Pará. Bora lá então? Lei 5.251, de 31 de julho de 1985, dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará e dá outras providências, lembrando que ela teve alteração em 2022. Título 1. Generalidade. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado do Pará. Parágrafo único. São militares do Estado do Pará os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Artigo 2º. A Polícia Militar do Pará é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada ao governador do Estado, cabendo-lhe a polícia ostensiva e a preservação de ordem pública, atividade fim da corporação, visando proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Parágrafo único. A Polícia Militar do Pará vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social e subordina-se administrativamente ao governador do Estado. Artigo 2º-A. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina, subordinando-se ao governador do Estado, cabendo-lhe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e subordina-se administrativamente ao governador do Estado. Então, ambas as instituições são subordinadas ao governador e são aqui vinculadas de maneira operacional à secretaria. Artigo 2º-B. O disposto neste Estatuto e nas leis específicas que regulam situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos policiais militares aplicam-se aos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Pará em razão da condição de militar estadual, naquilo que forem compatíveis. Parágrafo 1º. As expressões policial militar ou policiais militares equivalem às de bombeiro militar ou bombeiros militares, para efeito da aplicação deste Estatuto. Parágrafo 2º. O disposto neste Estatuto, ao se referir à instituição Polícia Militar do Pará, equivale referir-se à instituição Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Parágrafo 3º. Policiais militares e bombeiros militares constituem uma única categoria, qual seja a de militares estaduais, conforme dispõe o artigo 42 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os membros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros são militares do Estado do Pará e constituem uma categoria especial, regidos por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Parágrafo 1º. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Inciso 1. Na ativa, a linha A, os policiais militares de carreira. B. Os incluídos na polícia voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. A linha C. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados para o serviço ativo. E a linha D. Os alunos de órgão de formação de polícias militares da ativa. Inciso 2. Na inatividade, a linha A, na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, estando sujeitos ainda à prestação de serviços na atividade mediante convocação. E a linha B, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Estado. Parágrafo 2º.
Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Artigo 4º. O serviço policial militar e bombeiro militar consiste no exercício de atividades inerentes às respectivas corporações e compreende todos os encargos previstos na legislação específica. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Parágrafo 1º. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. É privativo de brasileiro a carreira de oficial das corporações militares estaduais. Artigo 6º. Os policiais militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo em caráter transitório por proposta do comandante-geral e ato do governador do Estado. Artigo 7º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade e em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar, ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares da Polícia Militar, bem como em outros órgãos do Governo do Estado ou da União, quando previstos em lei ou regulamento. Artigo 8º. A condição jurídica dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Pará é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto, pelas leis e pelos regulamentos que lhes outorgam os direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 9º. O disposto neste Estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares reformados e aos da reserva remunerada. Do artigo 10 ao 12, revogados. Capítulo 3. Da hierarquia policial militar e da disciplina. Artigo 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação far-se-á pela antiguidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo policial militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou na inatividade. Artigo 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 15. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são os fixados nos parágrafos e quadros seguintes. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador do Estado, confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial PM e alunos da Escola de Formação de Polícia Militar são denominados praças especiais. Parágrafo 4º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficiais e praças são fixados separadamente, para cada caso, em lei de organização básica da corporação.
Parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. E aqui abaixo, para quem está visualizando aí no vídeo, temos aqui o quadro, então, com o círculo e a escala hierárquica nas corporações militares. Então, nós temos aqui os círculos de oficiais superiores, compondo-se de coronel, tenente-coronel e major da Polícia Militar ou Corpo Bombeiro. Temos os círculos de oficiais intermediários, que é o capitão. Temos o círculo de oficiais subalternos, que é primeiro e segundo tenente. Abaixo nós temos as praças especiais, que compreendem o aspirante a oficial, que frequenta um círculo de oficiais subalternos, e o aluno oficial, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de oficiais. Temos ainda alunos de curso de formação, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso a círculo de subtenentes e sargentos. E o aluno de curso de formação de praças, que excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso a círculos de cabos e soldados. E abaixo temos aqui os praças, que são círculo de subtenentes e sargentos, compondo-se de subtenente, primeiro, segundo e terceiro sargento. E círculos de cabos e soldados, compreendendo-se cabos e soldados. Cuidado que o subtenente não é um oficial, tá? Pode perguntar na prova aí se o subtenente poderia ser um oficial ou uma praça especial. É uma praça, assim como o primeiro, segundo, terceiro sargento, cabo e soldado. Continuando o artigo 16. A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurado pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada em outra data. Parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, é ela estabelecida, a linha A, entre os policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. A linha B, nos demais casos pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento para definir a precedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. A linha C, entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A e B. E na linha D, na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade do policial militar referente à última data de praça na corporação, se não estiver especificamente enquadrada nas letras A, B e C. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada, quando estiverem convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Parágrafo 5º. Após a conclusão do curso de adaptação de oficiais, os oficiais dos quadros de saúde, capelão e complementar terão sua antiguidade definida em suas respectivas categorias, de acordo com a ordem de classificação intelectual obtida no referido curso. Artigo 17. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças e frequentam o círculo de oficiais subalternos. Inciso 2. Os alunos da Escola de Formação de Oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Inciso 3. Os cabos têm precedência sobre os alunos do curso de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada a antiguidade relativa. Artigo 18. Na Polícia Militar, será organizado o registro de todos os oficiais e graduados em atividade cujos resumos constarão dos almanaques da corporação. Parágrafo 1º.
Os almanaques, um para oficiais e aspirantes a oficial e outros para subtenentes e sargentos da Polícia Militar, conterá, respectivamente, a relação nominal de todos aqueles oficiais e praças em atividade, distribuídos por seus quadros, de acordo com seus postos, graduações e antiguidades. Parágrafo 2º. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral. Artigo 19. Os alunos oficial, por conclusão de curso, serão declarados aspirantes a oficial por ato do Comandante-Geral na forma especificada em regulamento. Artigo 20. O ingresso no quadro de oficiais será por promoção do aspirante a oficial para o quadro de oficiais e combatentes e mediante concurso entre diplomados por faculdades reconhecidas pelo Governo Federal para o quadro que exijam este requisito. Parágrafo 1º. O ingresso no quadro de oficiais especialista e de administração será regulado por legislação específica. Segundo, em caso de igualdade de posto, os oficiais que possuírem o curso de formação de oficiais terão precedência sobre os demais. E parágrafo 3º, excetuados os oficiais de quadro técnico, no exercício de cargo privativo de sua especialidade e respeitadas as restrições do artigo 16, os demais oficiais não poderão exercer comando, chefia ou direção sobre os oficiais possuidores do curso de formação de oficiais. Capítulo 4. Do cargo e da função policial militar. Artigo 21. Cargo de policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao policial militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo policial militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal, em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e, no caso da Polícia Militar, as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica. Artigo 22. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo de policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente. Artigo 23. O cargo de policial militar é considerado vago a partir de sua criação ou desde o momento em que o policial militar exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente o deixe e até que outro policial militar tome posse, de acordo com a norma de provimento prevista no parágrafo único do artigo 22. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham, a linha A, falecido, B, sido considerados extraviados e a linha C, sido considerados desertores. Artigo 24. Função policial militar é o exercício das atribuições inerentes aos cargos policial militar exercido por oficiais e praça da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Artigo 25. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitada a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função. Artigo 26. O policial militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Artigo 27. As atribuições que generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadros de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, comissão, incumbência ou atividade policial militar
ou de natureza policial militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargos, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar, o disposto neste capítulo para o cargo Polícia Militar. Artigo 28. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço o exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou imposta pelas leis e regulamentos. Título 2. Das obrigações e dos deveres policiais militares. Capítulo 1. Das obrigações policiais militares. Seção 1. Do valor policial militar. Artigo 29. São manifestações essenciais do valor policial militar. Inciso 1. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzindo pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. 3. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. E 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2. Da ética policial militar. Artigo 30. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Acatar as autoridades civis. 5. Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e as ordens das autoridades competentes. 6. Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 7. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 9. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. 10. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. 11. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. 12. Cumprir seus deveres de cidadão. 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 14. Observar as normas de boa educação. 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. 16. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 18. Abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando, a linha A, em atividade político-partidária, b. em atividades comerciais ou industriais, c. para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou policiais, militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. A linha D, no exercício de cargo ou de função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. E, por fim, inciso 19, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar. Artigo 31. Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados,
ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto no presente artigo. Artigo 32. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Capítulo 2. Dos deveres policiais militares. Seção 1. Da conceituação. Artigo 33. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e ao serviço, que a mesma presta à comunidade e compreendem. Inciso 1. A dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida. 2. O culto aos símbolos nacionais. 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. 6. A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 7. O trato urbano cordial e educado para com os cidadãos. 8. A manutenção da ordem pública. E 9. A segurança da comunidade. Seção 2. Do compromisso policial militar. Artigo 34. Todo cidadão, após entrar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 35. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa, tão logo o militar estadual tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das corporações, conforme os seguintes dizeres. Ao ingressar na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar do Pará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar ou bombeiro militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Parágrafo único. O compromisso do aspirante a oficial policial militar ou bombeiro militar é prestado na solenidade de declaração de aspirante a oficial, de acordo com o cerimonial previsto no regulamento do estabelecimento de ensino, e terá os seguintes dizeres: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Pará, ou Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e dedicar-me inteiramente ao serviço. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 36. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal, na qual se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Artigo 37. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Artigo 38. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Artigo 39. Os subtenentes e sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na administração. Deverão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo fardado. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo,
e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e interrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 40. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Artigo 41. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do estabelecimento de ensino policial militar, onde estiverem matriculadas, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Artigo 42. Ao policial militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Da violação das obrigações e deveres policiais militares. Seção 1. Da conceituação. Artigo 43. A violação das obrigações ou dos deveres inerentes aos militares do Estado do Pará, no exercício funcional ou em razão da função, constituirá transgressão disciplinar nos termos da lei. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Artigo 44 e 45 revogados. Artigo 46. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Artigo 46-A. É obrigatório o recadastramento dos militares estaduais quando solicitado pelo setor de pessoal das corporações. Parágrafo único. Os militares estaduais que não se recadastrarem, quando lhes for exigido, terão sua remuneração automaticamente suspensa da folha de pagamento a partir do mês imediatamente subsequente ao do termo final do prazo fixado e somente terão o pagamento restabelecido, inclusive dos créditos vencidos, após serem prestados os necessários esclarecimentos, informações e documentos. Seção 2. Dos crimes militares. Artigo 47. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos policiais militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Artigo 48. Aplicam-se no que couber aos policiais militares as disposições estabelecidas na legislação penal militar. Seção 3. Das transgressões disciplinares. Artigo 49. A lei especificará e classificará as transgressões disciplinares praticadas no exercício do cargo ou em decorrência da função e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação de sanções disciplinares, à classificação do comportamento policial militar, bombeiro militar e à interposição de recursos quando cabíveis. Parágrafo 1º. A pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos Conselhos de Justificação e de Disciplina. Artigo 50. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação na forma estabelecida em lei específica. Parágrafo 3º. O Conselho de Justificação poderá também ser aplicado aos oficiais reformados ou da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Artigo 51. O aspirante a oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais militares da ativa,
serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo na forma da legislação específica. Parágrafo 1º. Compete ao comandante-geral da corporação ou corregedor-geral julgar os processos oriundos dos conselhos de disciplina convocados no âmbito da corporação, consoante dispuser legislação própria. Parágrafo 2º. O conselho de disciplina poderá também ser aplicado às praças reformadas e da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram. Título 3. Dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Capítulo 1. Dos direitos, seção 1, da enumeração. Artigo 52. São direitos dos policiais militares, inciso 1, a garantia da patente quando oficial em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. Inciso 1A. Ao sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará definido em lei. 2 e 3 revogados. Inciso 4. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação específica, a linha A estabilidade quando praça com 10 anos ou mais anos de tempo de efetivo serviço. B. O uso das designações hierárquicas. C. A ocupação de cargos e funções correspondentes ao posto e de atribuições correspondentes à graduação. D. A percepção da remuneração. A linha E. Outros direitos previstos em leis específicas que tratam de remuneração dos policiais militares. A linha F. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim é entendida como conjunto de atividades relacionadas com a conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais de saúde, bem como o fornecimento, a aplicação de meios, os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários na forma da lei. A linha G. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado desde o óbito até o sepultamento condigno na forma da lei. A linha H. A alimentação, assim é entendida como as refeições fornecidas aos policiais militares em atividade. A linha I. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama fornecida ao policial militar, na ativa de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros policiais militares. A linha J. A moradia para o policial militar em atividade, compreendendo 1. Alojamento em organização policial militar. 2. Habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade da corporação de acordo com as disponibilidades existentes. A linha L. O transporte, assim é entendido como meios fornecidos ao policial militar para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas bagagens de residência a residência. A linha M. A constituição de pensão policial militar. A linha N. A promoção. O. As férias, afastamentos temporários de serviço e as licenças. P. A transferência a pedido para a reserva remunerada. A linha Q. A demissão e o licenciamento voluntários. R. O porte de arma quando oficial em serviço ativo ou na inatividade, salvo aquelas em inatividade por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança ou por atividade que desaconselham aquele porte. S. O porte de arma pelos praças com restrições reguladas pelo comandante-geral. E T. Outros direitos previstos em legislação específica. Artigo 52-A. O sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará engloba a Polícia Militar do Estado do Pará e o Corpo de Bombeiros, os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e respectivos beneficiários de pensão militar, objetivando o gozo dos benefícios nela previstos e nas demais normas aplicáveis. Artigo 53. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ao interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo a regulamentação específica da corporação. Artigo 54.
O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Seção 2. Da remuneração. Artigo 55. A remuneração dos militares da ativa compreende vencimentos constituídos de soldo e gratificações, indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei. Parágrafo 1º e 2º revogados. Terceiro, os policiais militares receberão o salário família de conformidade com a lei que o rege. Quarto, os policiais militares farão jus ainda a outros direitos pecuniários em casos específicos. Artigo 56 revogado. Artigo 57. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Artigos 58 ao 61 revogados. Seção 3. Da promoção. Artigo 62. O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoção de oficiais e praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares a que esses dispositivos se referem. Parágrafo 1º. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas às disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é a atribuição do Comando da Polícia Militar. Parágrafo 2º. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Artigo 63. Para a promoção ao posto de major combatente, é necessário possuir o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo o pessoal do quadro de saúde e de outros quadros técnicos eventualmente existentes, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. É vedada aos integrantes dos quadros de oficiais de administração e especialistas a matrícula no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Artigo 64. As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda por bravura e pós-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas. Parágrafo 2º. A promoção de policial militar, feita em ressarcimento de preterição, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. Artigo 65. Não haverá promoção de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 66. Férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais militares para descanso a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão das férias anuais e de outros afastamentos temporários. Segundo, a concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito a aquelas licenças. Parágrafo 3º. Somente em casos de interesse da segurança nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa a hospital, os policiais militares terão interrompido ou deixam de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
Parágrafo 4º, revogado. E parágrafo 5º, as férias serão de 30 dias para todos os policiais militares. Artigo 67. Os policiais militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares por motivo de: inciso 1, núpcias 8 dias, 2, luto 8 dias, 3, instalação até 10 dias e 4, trânsito até 30 dias, quando designados para curso ou transferidos para OPM sediadas fora da capital. Artigo 68. As férias e os afastamentos mencionados nesta seção são concedidos com remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 69. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido, no primeiro caso, se solicitado com antecipação à data do evento, e no segundo caso, tão logo a autoridade a qual estiver subordinado o policial militar tenha conhecimento do óbito de seu ascendente, descendente, cônjuge, sogro ou irmão. Seção 5. Das licenças. Artigo 70. Licença é autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário concedida ao policial militar, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A licença pode ser: a linha A, especial; B, para tratar de interesse particular; C, para tratamento de saúde de pessoa da família; D, para tratamento de saúde própria; a linha E, maternidade; e F, paternidade. Parágrafo 2º. A remuneração do policial militar, quando em qualquer das situações de licença constantes do parágrafo anterior, será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão de licença é regulada pelo comandante-geral da corporação. Artigo 70-A. Pelo nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, será concedido a policial militar licença maternidade sem prejuízo da remuneração e vantagens com duração de 180 dias. Parágrafo 1º. A licença maternidade que trata a alínea E do parágrafo 1º do artigo 70 poderá ter início no primeiro dia do 8º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a militar terá direito a 30 dias de licença para tratamento de saúde própria. Parágrafo 4º. Findo o prazo da licença para tratamento de saúde estabelecido no parágrafo 3º, a militar estadual será submetida a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço ou pela prorrogação da licença. 5º. No caso de natimorto, atestado por médico oficial, será concedida licença prevista no caput do artigo 70-A. Parágrafo 6º. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, poderá esta ser concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento. Artigo 70-B. Ao militar cujo cônjuge ou convivente vier a falecer no período de 180 dias da data de nascimento da criança, será concedida licença nos termos do caput do artigo 70-A. Parágrafo 1º. O prazo da licença prevista no caput será contado a partir do óbito, até o 180º dia de vida da criança. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de relação conjugal ou de convivência com a mãe falecida, a concessão da licença prevista no caput poderá ocorrer mediante a comprovação pelo militar da guarda da criança. Artigo 70-C. Pelo nascimento de filho, adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção, será concedida ao policial militar a licença paternidade de 20 dias consecutivos, vedada a prorrogação. Parágrafo único. A licença de que o caput será concedida mediante a apresentação do registro civil ou termo de guarda provisória para fins de adoção, retroagindo à data do nascimento ou da obtenção da guarda provisória para fins de adoção, conforme o caso. Artigo 71. Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado concedida ao policial militar
que a requerer sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. Parágrafo 1º. A licença especial tem a duração de 6 meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente. Parágrafo 2º. O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço. Terceiro revogado. Parágrafo 4º. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Parágrafo 5º. Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar a que pertencer. Artigo 72. A licença para tratamento de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço concedida ao policial militar que contar mais de 10 anos de efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço. Artigo 73. É da competência do Comando-Geral da Polícia Militar a concessão da licença especial e da licença para tratamento de interesse particular. Artigo 74. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer, alínea A, em caso de mobilização e estado de guerra, B, em caso de decretação de estado de emergência ou de sítio, C, para cumprimento de punição disciplinar conforme o regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, alínea D, para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual, alínea E, em caso de denúncia, pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito policial militar, a juízo da autoridade que efetivou a pronúncia ou a indiciação. Parágrafo 2º. A interrupção de licença para tratar de interesse particular será definitiva quando o policial militar for reformado ou transferido ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 3º. A interrupção de licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual será regulada na legislação específica. Artigo 75 ao 80 revogados. Capítulo 2. Das prerrogativas. Seção 1. Da Constituição e enumeração. Artigo 81. As prerrogativas dos policiais militares são constituídas pelas honras, dignidade e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos policiais militares, alínea A, o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas da Polícia Militar do Pará, correspondente ao posto ou graduação. B. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. Alínea C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial militar da corporação, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso. E a linha D. Julgamento em foro especial dos crimes militares. Artigo 82. Somente em casos de flagrante delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial civil, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Cabe ao Comando-Geral da Corporação a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer policial militar preso ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Se durante o processo o julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer preso policial militar, o comandante-geral da corporação providenciará os entendimentos com a autoridade judiciária, visando a guarda dos pretórios ou tribunais por força policial militar. Artigo 83. Os policiais militares da ativa, no exercício de funções policiais militares, são dispensados do serviço de júri na Justiça Civil e do serviço na Justiça Eleitoral.
Seção 2. Do uso dos uniformes da Polícia Militar. Artigo 84. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos policiais militares e representam o símbolo da autoridade policial militar, com as prerrogativas a ela inerentes. Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais militares, bem como seu uso por parte de quem a eles não tiver direito. Artigo 85. O uso dos uniformes, com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrições, composição e peças acessórias, são estabelecidas em legislação específica da Polícia Militar do Pará. Parágrafo 1º. É proibido ao policial militar o uso dos uniformes, alínea A, em manifestação de caráter político-partidário, b, no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão do policial militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado, c, na inatividade, salvo para comparecer às solenidades policiais militares, cerimônia cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado. Parágrafo 2º. Os policiais militares na inatividade, cuja conduta passa a ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar. Artigo 86. O policial militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, insígnias ou emblemas que ostente. Artigo 87. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido, sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar. Título 4 das Disposições Diversas, Capítulo 1, das Situações Especiais. Seção 1, da Agregação. Artigo 88. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Parágrafo 1º. O policial militar deve ser agregado quando, inciso 1, for nomeado para cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não previsto nos quadros de organização da Polícia Militar. Inciso 2. Aguardar transferência ex officio para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Inciso 3. For afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, alínea A, ter sido julgado temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde própria, b, ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma, c, haver ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, alínea d, haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular, alínea e, haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família, f, ter sido considerado oficialmente extraviado, g, haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada, alínea h, como desertor ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Alínea I, se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. J, ter sido condenado a pena restritiva da liberdade superior a 6 meses em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível. A linha L. Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado, União, Estados ou dos territórios,
para exercer função de natureza civil. M. Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. N. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 10 ou mais anos de efetivo serviço. O. Ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função previsto no Código Penal Militar. Parágrafo 2º. O policial militar agregado, de conformidade com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, continua a ser considerado para todos os efeitos como em serviço ativo. Parágrafo 3º. A agregação do policial militar a que se refere o inciso 1 e as letras L e M do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 4º. A agregação do policial militar, a que se referem as letras A, C, D e E do inciso 3 do parágrafo 1º, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento. Parágrafo 5º. A agregação do policial militar, a que se referem o inciso 2 e as letras B, F, G, H, I, J e O do inciso 3 do parágrafo 1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Parágrafo 6º. A agregação do policial militar, a que se refere à letra N do inciso 3 do parágrafo 1º, é contada a partir do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à corporação, se não houver sido eleito. Parágrafo 7º. O policial militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais militares e autoridades civis militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais militares mais graduados ou mais antigos. Parágrafo 8º. Caracteriza a posse no novo cargo regulado pelo parágrafo 3º a entrada em exercício no cargo ou respectiva função. Parágrafo 9º. A nomeação ou admissão do militar para cargo, emprego ou função pública temporários ou permanentes, não eletivos, inclusive da administração indireta, e estranhos à corporação, será feita, inciso 1, quando a nomeação ou admissão for da alçada de outro ente federativo mediante requisição do respectivo chefe do executivo, ou inciso 2, pelo governador do estado ou mediante delegação nos demais casos. Parágrafo 10. Enquanto o militar permanecer no cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, inclusive da administração indireta e estranho à carreira, obedecerá ao seguinte: inciso 1. Poderá optar entre a remuneração do cargo, emprego ou função e a do posto ou graduação. 2. Somente poderá ser promovido por antiguidade. E 3. O tempo de serviço será contado apenas para promoção por antiguidade e para transferência para a reserva remunerada. Artigo 88-A. Considera-se incapaz temporariamente para o serviço ativo o militar estadual que estiver física ou mentalmente inapto para o exercício de cargos, funções e atividades militares durante determinado tempo. Artigo 89. O policial militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração no órgão de pessoal da Polícia Militar que lhe for designado, continuando a figurar no lugar que então ocupava no almanaque ou escala numérica, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras de sua situação. Artigo 90. A agregação se faz por ato do governador do Estado para oficiais e do comandante-geral para as praças. Seção 2. Da reversão. Artigo 91. A reversão é o ato pelo qual o policial militar agregado retorna aos respectivos quadros tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo almanaque ou escala numérica na primeira vaga que ocorrer. Parágrafo único. Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do policial militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras A, B, C, F, G, H, J, N e O do inciso 3, parágrafo 1º do artigo 88. Artigo 92. A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do governador do Estado e das praças mediante ato do comandante-geral da corporação. Seção 3. Do excedente. Artigo 93.
Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que, inciso 1, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com o efetivo completo. 2. Aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido de quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo. 3. É promovido por bravura sem haver vaga. 4. É promovido indevidamente mesmo havendo vaga. 5. Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. E 6. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retornar ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. Parágrafo 1º. O policial militar, cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura EXCED, e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar. Parágrafo 2º. O policial militar cuja situação é de excedente é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre respeitados os requisitos legais em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial militar, bem como à promoção. Parágrafo 3º. O policial militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério da promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Parágrafo 4º. O policial militar promovido indevidamente só contará antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica, quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Seção 4. Do ausente e do desertor. Artigo 94. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1, deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento. 2. Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou local onde deva permanecer. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. Artigo 95. O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Seção 5. Do desaparecido e do extraviado. Artigo 96. É considerado desaparecido o policial militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 97. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Capítulo 2. Da exclusão do serviço ativo. Seção 1. Da ocorrência. Artigo 98. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o consequente desligamento da organização a que se estiver vinculado o policial militar decorrem dos seguintes motivos. Inciso 1. Transferência para a reserva remunerada. 2. Reforma. 3. Demissão. 4. Perda de posto e patente. 5. Licenciamento. 6. Exclusão a bem da disciplina. 7. Deserção. 8. Falecimento. E 9. Extravio. Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição do ato do governador do Estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso. Artigo 99. A transferência para a reserva ou reforma não isentam o policial militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem por pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 100. O policial militar da ativa, enquadrado em um dos incisos 1, 2 e 5 do artigo 98, ou demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções até ser desligado da organização policial militar em que serve. O desligamento deverá ser feito após a publicação em boletim de sua unidade, do ato oficial correspondente
e não poderá exceder de 30 dias da data de tal publicação. Artigos 101 ao 113 revogados. Da demissão. Artigo 114. A demissão na Polícia Militar aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua, inciso 1, a pedido e 2, ex officio. Artigo 115. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato na Polícia Militar. 2. Com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato na Polícia Militar. Parágrafo 1º. A demissão a pedido só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes acrescidas, se for o caso, das previstas nos incisos 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior e não tenham decorridos os seguintes prazos: alínea A, 2 anos para cursos ou estágios de duração igual ou superior a 6 meses, B, 3 anos para cursos ou estágios de duração igual ou superior a 6 meses, igual ou inferior a 18 meses. A linha C, 5 anos para cursos ou estágios de duração superior a 18 meses. Parágrafo 2º. O cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 e o parágrafo 1º deste artigo será efetuado pela organização policial militar encarregada das finanças da Polícia Militar. Parágrafo 3º. O oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. Parágrafo 4º. O direito à demissão, a pedido, pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou ainda quando a legislação específica determinar. Artigo 116 revogado. Seção 5. Da perda do posto e da patente. Artigo 117. O oficial que tiver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação policial militar anterior por outra sentença do tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo o oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. 2. For condenado por sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado. 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. 4. Houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6. Do licenciamento. Artigo 120. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua, inciso 1, a pedido. 2. Ex officio. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido às praças de acordo com as normas baixadas pelo comandante-geral. Segundo, o licenciamento ex officio será aplicado às praças, inciso 1, por conveniência do serviço, 2, a bem da disciplina, 3, por conclusão de tempo de serviço e 4, por outros casos previstos em lei. Parágrafo 3º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei 4.375, de 64. Parágrafo 4º. O licenciamento ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na Lei do Serviço Militar.
Artigo 121, revogado. 122. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou ainda quando a legislação específica regular. Seção 7. Da exclusão das praças a bem da disciplina. Artigo 123. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante a oficial ou às praças com estabilidade assegurada, inciso 1, sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho ou Tribunal Civil, a pena restritiva da liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Inciso 2. Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Inciso 3. Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 51 e neste forem considerados culpados. Parágrafo único. O aspirante a oficial ou praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial militar anterior, a linha A, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele Conselho, a linha B, por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina. Artigo 124. É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão a bem da disciplina do aspirante a oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. Artigo 125. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não é isenta da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. Seção 8. Da deserção. Artigo 126. A deserção do policial militar acarreta a uma interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão ex officio para o oficial ou a exclusão do serviço ativo para o aspirante a oficial ou praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou exclusão do aspirante a oficial ou da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O policial militar desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente, depois de ter sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do policial militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção 9. Do falecimento, do extravio e do reaparecimento. Artigo 127. O falecimento do policial militar na ativa acarreta automaticamente a exclusão do serviço ativo e desligamento da organização policial militar a que estiver vinculado na data da ocorrência do óbito. Artigo 128. O extravio do policial militar na ativa acarreta interrupção do serviço policial militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento de policial militar da ativa será considerado como falecimento para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando deem por encerradas as providências do salvamento. Artigo 129.
O reaparecimento de policial militar extraviado ou desaparecido, já excluído do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu afastamento. Parágrafo único. O policial militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina por decisão do governador do estado ou do comandante-geral, respectivamente, se assim for julgado necessário. Capítulo 3. Do tempo de serviço. Artigo 130. Os policiais militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação de Polícia Militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. Parágrafo 1º. Considera-se como data de inclusão para fins deste artigo a do ato de inclusão em uma organização policial militar, a de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou de praças, ou de apresentação para o serviço em caso de nomeação. Parágrafo 2º. O policial militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de sua reinclusão. Parágrafo 3º. Quando, por motivo de força maior oficialmente reconhecido, decorrente de incêndio, inundação, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá ao comandante-geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Parágrafo 4º. Os períodos de tempo de serviço prestados pelas praças serão estabelecidos em normas baixadas pelo comandante-geral. Artigo 131. Na apuração de tempo de serviço do policial militar, será feita a distinção entre, inciso 1, tempo de efetivo serviço e 2, anos de serviço. Artigo 132. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. Será computado tempo de efetivo serviço, inciso 1, o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas ou em outras polícias militares, e 2, o tempo passado dia a dia nas organizações policiais militares pelo policial militar da reserva da corporação, convocado para o exercício de funções policiais militares. Parágrafo 2º. Não serão reduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 68, os períodos em que o policial militar estiver afastado do exercício de funções em gozo de licença especial. Parágrafo 3º. O tempo de efetivo serviço, de que tratam este artigo e seus parágrafos, apurados e totalizados em dias, será aplicado o divisor de 365 para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 133. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se referem o artigo 132 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos: inciso 1, tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestados pelo policial militar, anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar. 2. Tempo de serviço de atividade privada na forma da legislação específica. 3. 1 ano para cada 5 anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do quadro de saúde que possuir curso universitário, até que este acréscimo complete o total de anos de duração normal correspondente ao referido curso, sem superposição a qualquer tempo de serviço policial militar, público ou de atividade privada, eventualmente prestado durante realização deste mesmo curso. 4. Tempo relativo a cada licença especial não gozada contando em dobro. E 5. Tempo relativo a férias não gozadas contando em dobro. Parágrafo 1º. O acréscimo a que se refere o inciso 1 deste artigo só será computado no momento da passagem do policial militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 2º. Os acréscimos a que se referem os incisos 2, 3, 4 e 5 deste artigo serão computados somente no momento da passagem do policial militar à situação de inatividade e nessa situação para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de tempo de serviço. Parágrafo 3º.
O disposto no inciso 3 deste artigo aplica-se nas mesmas condições e na forma da legislação específica, aos possuidores de curso universitário reconhecido oficialmente que venham a ser aproveitados como oficiais da Polícia Militar, desde que esse curso seja requisito para seu aproveitamento. Parágrafo 4º. Não é computável para efeito algum o tempo, inciso 1, que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. 2. Passado em licença para tratar de interesse particular. 3. Passado como desertor. 4. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. E 5. Decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 133-A. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de efetivo serviço para fins de inatividade será o dia imediatamente anterior ao desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, sendo considerado para todos os efeitos legais, salvo quando o militar optar por se afastar do serviço, no caso de reserva remunerada a pedido. Artigo 134. O tempo em que o policial militar da ativa passou ou vier a passar afastada do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente, quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações policiais militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Parágrafo único. O cômputo do tempo previsto no caput deste artigo se encerra no momento da transferência do policial militar para a reforma ou reserva remunerada. Artigo 135, revogado. 137. O tempo de serviço prestado à antiga Guarda Civil do Estado pelos oficiais e praças da Polícia Militar, aproveitados nos termos do Decreto-Lei 188 de 1970, é computado como tempo de efetivo serviço para fins do artigo 133 deste Estatuto. Artigo 138, revogado. 139. Na contagem dos anos de serviço, não poderá ser computada qualquer superposição do tempo de serviço público entre si, nem com os acréscimos de tempo para os oficiais do quadro de saúde possuidores de curso universitário, e nem com o tempo de serviço computável após a inclusão em organização policial militar, matrícula em órgão de formação policial militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar. Capítulo 4 do casamento. Artigo 140. O militar estadual pode contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica. Artigo 141, revogado. Capítulo 5. Das recompensas e da dispensa do serviço. Artigo 142. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais militares. Parágrafo 1º. São recompensas policiais militares, inciso 1, prêmios de honra ao mérito, 2, condecorações, 3. Elogios. 4. Dispensa do serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas na legislação em vigor. Artigo 143. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 144. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos policiais militares, inciso 1, como recompensa, 2, para desconto em férias, 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Título 5. Das disposições gerais transitórias e finais. Artigo 145. A assistência religiosa aos policiais militares é regulada em legislação específica. Artigo 146, revogado. 147. O policial militar que em inspeção de saúde for julgado incapaz para o serviço policial militar e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma,
será considerado reformado para todos os efeitos legais a contar da data do óbito. Artigo 148, revogado. 149. É vedado o uso por parte de organização civil de designações que possa sugerir sua vinculação à Polícia Militar. Parágrafo único. Excetuam-se as prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras entidades que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social e assistencial entre os policiais militares e seus familiares e entre esses e a sociedade civil local. Artigo 150, revogado. Artigo 151. Aplicam-se à Polícia Militar, no que couber, o Regulamento Interno e dos Serviços do Exército, o Regulamento de Contingências, Honras e Sinais de Respeito das Forças Armadas e o Regulamento de Correspondência. Artigo 152. O cônjuge do policial militar, sendo servidor estadual, será, se o requerer, removido ou designado para a sede do município onde servir o policial militar, sem prejuízo de quaisquer dos seus direitos, passando, se necessário, a condição de adido ou posto à disposição de qualquer órgão do serviço público estadual. Artigo 153. Quando por necessidade do serviço, o policial militar mudar a sede do seu domicílio, terá assegurado o direito de transferência e matrícula para si e seus dependentes para qualquer estabelecimento de ensino do Estado, independente de vaga e em qualquer grau. Artigos 154 e 155, revogados. Artigo 156. Não se aplicam as disposições deste Estatuto ao pessoal civil em serviço na Polícia Militar. Artigo 157. O período de permanência do oficial em cargo de comando de organização da Polícia Militar, operacional e do Serviço de Saúde tem a duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, a critério do comandante-geral, e desde que a prorrogação seja exclusivamente do interesse da corporação. Artigo 158. O ex-praça que se encontrava hospitalizada ou em tratamento de saúde à época do licenciamento ou exclusão do serviço ativo terá direito à assistência médico-hospitalar por conta do Estado até sua alta médica. Artigo 159. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. Artigo 160. Após a vigência do presente Estatuto, serão a ele ajustados todos os dispositivos legais e regulamentares que com ele tenham pertinência. Artigo 161. O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 4.525, de 1974 e demais disposições em contrário. E assim finalizamos o nosso Estatuto. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!